Vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula voltada para a nossa retap de física. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai revisar aqui os conteúdos de física para a gente poder ver o que vai ser trabalhado na prova de recuperação de física. Então, esses conteúdos, eles vão estar presentes aqui. Então, vamos começar desde o início lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma revisão de todos esses conteúdos. Vamos começar revisando desde o início. O que a gente vai revisar? Impulso, quantidade de movimento, teorema do impulso, conservação da quantidade de movimento e choques. Então, esses conteúdos foram trabalhados na sequência didática número 10. A sequência didática número 10 era a sequência didática que você tinha para trabalhar impulso, quantidade de movimento e suas conservações. Então, essas características todas foram trabalhadas nessa sequência didática. Então, para a gente que ficou de recuperação, a gente vai fazer uma revisão de todos os conteúdos. E aí, além de revisar todos esses conteúdos, nós também iremos fazer atividades de exercício. Essa primeira videoaula que vocês vão ter aí é uma videoaula de conteúdo. Eu irei deixar postadas as atividades de exercício para vocês e vocês vão lá e resolvam as atividades. Aí depois eu vou postar outra videoaula só resolvendo as atividades de exercícios que vocês vão ter resolvido. Então, todas essas videoaulas aqui vão estar gravadas dentro do curso de recuperação de física terceiro trimestre. Então, dentro do curso de recuperação de física terceiro trimestre, você tem os conteúdos da APR, que será a nossa avaliação de recuperação. Quando é que a gente vai fazer essa avaliação, professor? Essa avaliação ela vai ocorrer no final do terceiro trimestre. Então, ao final do terceiro trimestre, você vai fazer a sua avaliação de recuperação. Detalhe, a gente vai revisar todos os conteúdos. Vamos começar desde a sequência didática número 10 até a sequência didática número 12. Então, vai passar pela sequência didática número 11, que vai falar sobre gravitação, sequência didática número 12, que vai falar sobre fluidos. Então, a gente vai falar sobre tudo e, ao final do trimestre, você irá fazer uma avaliação. E essa avaliação ela vai recuperar a sua média perdida ou a sua nota baixa que você teve em uma dessas APR, numa dessas AP. No caso, são 3 AP que a gente vai fazer. Então, se você ficar devendo uma, você vai recuperar ela de acordo com a sua avaliação. Então, vamos iniciar. Nós vamos começar por impulso. O que é um impulso? Impulso é uma característica associada à deformação de um corpo. Na hora que você chuta uma bola, você está impulsionando essa bola. Como é que você impulsiona essa bola? Você transmite a essa bola uma quantidade de movimento. Então, na hora que você choca o seu pé com essa bola, você aplica uma força por intervalo de tempo. Essa força por intervalo de tempo, ela tem um nome. Ela é chamada de impulso. O impulso é a força aplicada por intervalo de tempo. Essa força aplicada por intervalo de tempo, ela tem um nome. Ela é chamada de quê? Impulso. Então, impulso é a grandeza física associada à força por intervalo de tempo. No momento que você aplica uma força por intervalo de tempo, a gente dá um nome para essa grandeza. Ela é chamada de quê? Impulso. Impulso é a grandeza física associada por força por intervalo de tempo. Então, quando você dispara um canhão ele dispara uma bala ou um projétil, esse canhão, ao disparar, ele causa um impulso. Por quê? O projétil ele é lançado para frente e o canhão é impulsionado para trás. Esse impulso é uma característica associada por força por intervalo de tempo. É a força aplicada por intervalo de tempo. Porém, o impulso ele é uma grandeza física associada por isso. Força vezes intervalo de tempo. Então, o impulso é a força aplicada no intervalo de tempo. Impulso, existe uma grandeza, uma unidade associada ao impulso. Que unidade é essa? Newtons vezes segundo. Onde a força aplicada ela é dada em newtons e o intervalo de tempo é dado em segundos. Newtons vezes segundos é característica de impulso. Força é newtons, intervalo de tempo é segundos. O impulso é essa característica. Porém, o impulso ele pode ser aplicado por uma força constante. Quando você tem uma força constante, o impulso ele é o impulso de uma força constante. Porém, a tua grandeza impulso, ela pode variar ao passar do tempo. No caso, quem é que pode variar? É a força aplicada. Se a força aplicada variar ao passar do tempo,
esse impulso é um impulso variante. Professor, como é que eu faço para calcular o impulso quando ele varia? Boa pergunta. O impulso, quando essa força ela é variável, ele te dá uma figura, ele te dá um gráfico formado. Esse gráfico formado é o gráfico do teu impulso. Como é que a gente vai calcular o impulso de uma força variável? Simples. O impulso dessa força variável ele é numericamente igual à área da figura. A área que a figura formar ela é numericamente igual ao teu impulso. Então, o impulso gerado por um corpo ele é numericamente igual à área da figura formada. Então, a figura que for formada aí na situação, você vai ter o teu impulso. Então, o teu impulso ele é numericamente igual a essa área dessa figura. A área da figura ela é numericamente igual ao impulso. Independente de que figura formar, lembrem disso. O impulso de uma força variável ele é numericamente igual à área da figura formada. A figura que for formada nesse teu plano, força por tempo, ele é numericamente igual à área. Então, essa área é o teu impulso. Basta calcular a área da figura que você terá o teu impulso. Muito bem. O impulso ele está associado à quantidade de movimento, porque para você impulsionar um corpo, esse corpo tem que adquirir velocidade. Para esse corpo adquirir velocidade, ele possui massa. A massa vezes a velocidade gera uma grandeza em física, chamada de quantidade de movimento ou momento linear. Essa grandeza associada à quantidade de movimento ou momento linear, ela também gera impulso. Por quê? A gente tem isso daqui. Na hora que um corpo colide com o outro, ele transmite a um corpo quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento é uma grandeza associada à massa vezes a velocidade. Qzão aí é quantidade de movimento. É a massa do corpo vezes a velocidade. Onde a massa é medida em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Quilogramas, metro por segundo, dá uma grandeza chamada de quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? É o quanto de movimento um corpo detentor de massa pode se movimentar, pode adquirir velocidade. A gente dá aquele exemplo casual. Um corpo que tem muita massa. Um corpo que possui uma massa muito grande. Imaginem só, o professor de física de vocês, eu, vou disputar uma corrida com o professor de filosofia, no caso, o Tenente Cunha. Quem vai ganhar a corrida? Sem dúvida, o Cunha. Por quê? O professor Cunha, ele tem uma massa muito menor do que a minha, então ele vai adquirir muito mais velocidade. Então, ele vai adquirir uma quantidade de movimento diferente da minha. No caso, o meu corpo tem muita massa. E ele vai adquirir o quê? Pouca velocidade. Então, eu tenho uma outra quantidade de movimento associado ao meu corpo. Então, cada corpo, detetor de matéria, possui uma certa quantidade de movimento. O que é essa quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade. A massa vezes a velocidade, ela te dá a quantidade de movimento adquirida por um corpo. A quantidade de movimento é associada a isso. A massa vezes a velocidade. Porém, imagine que eu fosse correndo em direção ao professor Cunha e a gente colidisse um com o outro. Quem vocês acham que sairia mais machucado? O professor de física ou o professor de filosofia? Sem dúvida, o professor de filosofia. Sabe por quê? Porque eu tenho muito mais matéria do que ele. Eu tenho muito mais massa do que o professor de filosofia. Então, logo no momento da colisão, eu vou transmitir muito mais quantidade de movimento para ele do que ele para mim. Logo, ele vai sentir muito mais o impacto do que eu. Então, isso é verdade. No momento desse choque, dessa colisão, eu vou transmitir muito mais quantidade de movimento para o professor por causa da minha quantidade de matéria. Eu tenho muito mais massa do que o professor de filosofia. Então, logo, o professor Cunha, na hora que eu colidisse com ele seria lançado muito longe mesmo, porque eu tenho muito mais matéria do que ele. Nós temos também o teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? O teorema do impulso diz assim, que a variação da quantidade de movimento do corpo ela é numericamente igual ao impulso. Exemplo, para você poder fazer um corpo sair do estado de repouso e entrar em movimento, você tem que fazer ele adquirir quantidade de movimento. Calma, professor, foi muito rápido. Não entendi. Volta aí. Vamos lá. Olha, teorema do impulso. Para um corpo entrar em movimento, você tem que fazer esse corpo adquirir impulso. Mas como é que você faz um corpo adquirir impulso? Você transmite a esse corpo quantidade de movimento. Como é que a gente transmite quantidade de movimento para esse corpo? A gente empurra o corpo, a gente aplica uma força por intervalo de tempo. Porém, na hora que você aplica uma força por intervalo de tempo, esse corpo ele tem massa, ele adquire velocidade. Então, logo, ele sai do estado de repouso e passa para o estado de movimento.
Então, ele sofre uma variação de velocidade. Se está variando a velocidade, está variando a quantidade de movimento. O que diz o teorema do impulso? Que um impulso ele é numericamente igual à variação da quantidade de movimento. Se variou a quantidade de movimento de um corpo, surgiu quem? Impulso. O impulso sempre vai surgir no momento em que o corpo sofrer uma variação da sua quantidade de movimento. Então, sempre que um corpo sofrer a variação da sua quantidade de movimento, ele vai sofrer um impulso. O impulso sempre vai ocorrer na hora que o corpo sofreu o quê? Uma variação da sua quantidade de movimento. Sofreu variação na sua quantidade de movimento, o que o corpo sofreu? Um impulso. O teorema do impulso diz isso, que toda vez que um corpo sofrer a variação da sua quantidade de movimento, ele está sofrendo um impulso. O impulso, ele tem o teorema do impulso. E o impulso, ele é numericamente igual à variação da quantidade de movimento. Existem as leis de conservação. O que diz a lei de conservação? Diz que a somatória de todas as quantidades de movimento antes do corpo sofrer qualquer deformação, qualquer colisão, tem que ser igual à quantidade de movimento que o corpo vai sofrer depois de uma deformação ou colisão. O que eu quero te dizer? Que a quantidade de movimento antes do choque, ela tem que ser igual à quantidade de movimento depois do choque. Isso é um princípio de conservação, lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aqui a gente está falando das conservações. Você está ouvindo eu te dizer que nessa natureza aí, esse corpo ele não pode perder quantidade de movimento. A quantidade de movimento ela tem que ser conservada. Então, antes do choque e depois do choque, essas quantidades de movimento têm que ser o quê? Iguais. Então, para choques, para colisões, a conservação da quantidade de movimento ela tem que existir. Então, sempre, quando você fala de lei de conservação da quantidade de movimento, você lembra da lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a quantidade de movimento antes do choque tem que ser igual à quantidade de movimento depois do choque. Então, isso é uma lei de conservação. Então, tudo que acontecer antes de colidir tem que ser igual a tudo que vai acontecer depois de colidir. Isso você não pode deixar de entender. Esses choques, eles podem acontecer de duas formas diferentes. Esse choque ele pode ser um choque elástico ou esse choque pode ser um choque inelástico. Calma, professor. O que é um choque elástico? No momento em que um corpo colige com outro e ele transfere a quantidade de movimento e esse corpo começa a andar com a velocidade, você tem um corpo parado e o outro em movimento, aí esse que está em movimento bate no parado. Aí o que bateu parou, o que estava parado continua em movimento. Esse choque é chamado de choque perfeitamente elástico. Por quê? Houve transmissão integral da quantidade de movimento. Quando houver transmissão integral da quantidade de movimento para um outro corpo, nós chamamos isso de choque elástico. Quando é que o choque é elástico? Quando há transmissão total da quantidade de movimento. O choque pode ser parcialmente elástico. Quando é que ele é parcialmente elástico? Quando ele colige com outro corpo, transmite uma parcela para ele, aí os dois vão em movimento, só que para lados distintos. Eles colidem e um vai para cada um lado. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Quando o choque acontece assim, que eles vão colidir e eles vão cada um para o seu lado, você tem um choque parcialmente elástico. Por que parcialmente? Porque não houve transmissão total da quantidade de movimento. Houve transmissão parcial, porque os dois continuaram em movimento. Então, o choque ele pode ser elástico quando um corpo colige com o outro e transmite integralmente, olha bem a palavra, integralmente, a quantidade de movimento para o outro corpo, ou o choque pode ser parcialmente elástico, quando ele transmite uma parcela da quantidade de movimento. Já está dizendo, é uma parcela da quantidade de movimento. E o choque, ele pode ser inelástico. Quando é que o choque é inelástico? Quando há colisão entre os dois corpos e eles passam a se movimentar juntos. Então, quando esse choque ele é parcialmente elástico, você vê que ele bate e os dois refletem. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Ele transmite parcialmente. Quando ele é inelástico, eles vão caminhar junto. Não há essa transmissão.
Não há essa parcela. Há um caminho junto. Eles colidem e juntos eles vão em movimento. Esse choque a gente dá um nome. Ele é chamado de choque inelástico. Quando é que ele é inelástico? Quando os dois corpos colidirem e movimentarem-se juntos. Eles vão formar um conjunto, um corpo só. Então, eles passam de ser apenas um corpo. Quando isso acontecer, esse choque ele deixa de ser um choque parcialmente ou elástico para ser chamado de choque inelástico. Quando você fala de choques, você fala de processos de conservação de energia. Então, quando a gente está falando de conservação de energia, quando é que o processo de acontece essa conservação? Choques elásticos. Tem conservação de energia? Tem. Temos conservação de energia. Por quê? Quando há conservação da quantidade de movimento, há conservação da energia cinética. Então, eles conservam a energia cinética. Tanto no choque elástico, no choque parcialmente elástico, no choque inelástico. Eles vão conservar a quantidade de energia. Então, para colisões, você está falando em processos de conservação de energia. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Claro, vai haver choque. O choque elástico tem conservação. O choque inelástico tem conservação. Mas, professor, há uma diminuição da velocidade. Por quê? Provavelmente, ou ele perdeu energia, dissipou energia na forma de calor, na forma de luz, na forma de som. Ele vai perder uma forma de energia aí. Mas pelo processo de conservação na natureza mecânica, essas perdas aí são por dissipações de energias sonoras, energias luminosas, energias térmicas, energias de calor. Então vai haver uma perda aí. Mas tem que haver conservação de energia o quê? Cinética. A energia cinética ela tem que permanecer o quê? Conservada. Então, pessoal, a gente estava aí fazendo uma revisão. Revisamos o conteúdo da semana. Esse conteúdo é o conteúdo que vai falar sobre quantidade de movimento, impulso, choques e conservação. Espero que você pare um tempinho na sua casa, dê uma revisada nesse conteúdo, revisamos a matéria. Próxima aula, próxima videoaula, a gente vai fazer uma videoaula só de exercício. Você tem que exercitar, não adianta assistir só a videoaula. Tem que exercitar o conteúdo. Esse conteúdo é o conteúdo menorzinho que você tem, é o conteúdo de quantidade de movimento, é bem pequenininho. Refaça as atividades que vão ser postadas amanhã, nesse material aí, na recuperação de física. Você pega as atividades todinhas que vão ser postadas de quantidade de movimento, impulso, conservação, choques, teorema do impulso, faz as atividades todinhas. Iremos postar também o gabarito dessas questões. Aí você faz qualquer dúvida que você tiver, você posta lá no AVA, que a gente vai sentar, vai tentar ver a sua dúvida, vai tirar as dúvidas com vocês. E, no momento oportuno, ou na videoaula, ou na aula presencial, a gente vai estar tentando sanar as dificuldades de vocês. Então, pessoal, bom dia, bons estudos e boa semana.